Ai, gente, quanto tempo! Quem é vivo sempre aparece, né? Aparecendo pela primeira vez aqui no vlog, falando mesmo com vocês. E também é a primeira vez que eu apareço, assim, pra falar alguma coisa no canal depois de um mês e pouco, mais ou menos. Mas, basicamente, essa parte do vlog vai ser a finalização dele e também algumas atualizações de leitura. Cheguei do trabalho há pouco tempo, então releve a minha cara de morta, cansada. Mas, enfim, como vocês viram nos trechos aí, eu mostrei, né, um trechinho de Policarpo Quaresma, quando eu estava finalizando a leitura. Já finalizei, fiz bastante marcações. Foi uma leitura muito legal. Eu dei 4 estrelas, 4,5 estrelas, se eu não me engano. E eu gostei muito da forma com a qual Lima Barreto trabalha aqui a questão do patriotismo, junto à questão também da desilusão, né, dessa coisa de se frustrar. E eu acho que não só em relação aqui, né, o Policarpo Quaresma, não só em relação ao Brasil, mas também em relação às pessoas, né, porque ele vai se frustrar, querendo ou não, né. Ele é esse marechal super patriota que só consome coisas nacionais e que valoriza a cultura brasileira ao extremo, assim, num nível bem ufanista, né, bem estilo romantismo, né, a primeira geração do romantismo. Então, é bem curioso ver, né, como que ele ama tanto o Brasil. Tem umas tiradas muito legais também, né, que fala sobre quão bom é o nosso país, né, quão belas são as coisas do nosso país. Na página 22 dessa minha edição aqui da Martin Claret, inclusive, ele até fala, né, ingrato, tens uma terra tão bela, tão rica, e queres visitar a dos outros. Eu, se algum dia puder, hei de percorrer a minha de princípio ao fim. Então ele tinha também essa resistência em relação aos outros países, né, em relação à cultura dos outros países, em relação a visitar outros países, em relação a valorizar outros países, né, geograficamente, enfim. E eu gostei bastante. Não tenho tanta coisa pra falar por agora, porque eu estou cansada, mas foi um livro que eu gostei muito e deu pra pensar em muita coisa, como eu mostrei pra vocês, tem muitas marcações. E caso vocês queiram alguma resenha aqui ou no Instagram também, é só comentar aqui embaixo que eu vou falar, né, com vocês. Agora passando para as leituras que estão em andamento. Eu comecei antes de ontem, a trilogia de Copenhague da Tove Ditlevsen, né, que tá na minha lista dos 12 para 2026. Tenho vídeo, inclusive, aqui no canal. Eu vou deixar na descrição. Mas eu estou gostando muito. Eu tô lendo basicamente de manhã, antes de ir pro trabalho, né? Que as minhas aulas da faculdade ainda não voltaram. Inclusive, vocês querem vlog de volta às aulas da faculdade? Se sim, eu vou gravar. Se quiserem que eu mostre também no vlog material que eu vou usar, enfim. Voltando. Eu tava lendo bem antes de sair mesmo do trabalho, né? Assim, eu saio mais ou menos ali na hora do almoço, eu tava lendo ele um pouquinho antes. Então, eu tava lendo bem pouquinho, eu tô na página 43 ainda. Mas já estou gostando muito. Eu peguei esse livro de indicação no canal da Paloma Lima há uns anos atrás, assim, uns bons anos atrás. Não bons anos, né? Acho que 2, 3 anos. Quando ela fez uma resenha sobre este livro. E ela havia dito que gostava bastante, né? E depois eu vi a resenha da Tati, né? Tati Feltrin, falando que não gostou tanto do livro. Aí eu fiquei mais curiosa ainda pra ver qual lado eu ia pender, assim. E, enfim, eu estou gostando muito até agora. Tem umas coisas muito legais que ela diz, principalmente aqui nessa primeira parte, que é a infância. Os pensamentos que a Tove tem em relação à infância, né? Como que ela vê a infância do jeito que ocorreu ali, né? Essa fase da vida dela, mas também como ela enxerga isso no sentido mais abstrato, no sentido mais subjetivo. Tem uma parte, inclusive, que ela fala que a infância tem arestas e é dura, e só desiste depois de despedaçar você por inteiro. E ela vai falar sobre como as pessoas não têm infâncias felizes, né? Apenas mascaram que tiveram essas infâncias felizes. E a escrita tá muito boa, né? A tradução eu achei muito boa, muito fluida. Até agora não achei nada, assim, nenhum truncamento, nem nada. Eu não sei ler dinamarquês, né? Mas eu creio que a tradução realmente seja muito boa. Estou gostando muito deste livro. Eu pretendo terminar ainda essa semana. E, assim, muito bom. Eu acho essa capa tão bonita. As fotos, inclusive, deste ensaio são muito legais. Eu acho muito, muito legais as fotos deste ensaio.
Outra leitura que também está em andamento, que eu tinha meio que deixado de lado, e tenho tentado ler, pelo menos uma vez, pouquinhos por semana, é O Conde de Monte Cristo, do Alexandre Dumas, né? Que é a leitura coletiva da Ariesca, né? A Ari, minha querida amiga Ariesca. E eu tô bem no inicinho ainda, mas o que acontece? Eu li umas 40 páginas de uma vez, assim, deste livro e parei, deixei ele de lado porque a vida me atropelou, basicamente, a correria, a rotina, enfim. E aí, na minha viagem, que eu fui, né, no meio do mato, pra roça, eu voltei a ler e eu li outras 40 páginas uma tacada só também, bem rápido. Então, é um livro que dá pra terminar muito rápido. A Ariesca, inclusive, leu ele, tipo, em 2 semanas, né, na primeira leitura que ela fez. E eu que realmente tô postergando pra ler o livro, mas eu pretendo terminar ele até março mesmo, né? Se eu der um gás, assim, dá pra eu ler também, tipo, em 2 semanas, pelo que eu vi, do ritmo da leitura e de como os fatos vão sucedendo, é bem viciante ler. E aqui é aquela clássica história, né? Nós vamos conhecer a história do Edmond Dantes, que é esse jovem marujo aí, né? Enfim, que vai ser preso por um crime que ele aparentemente não cometeu nas vésperas do seu casamento, né? Nas bodas de noivado, basicamente. E é a maior história de vingança, né? Da literatura francesa, quiçá da literatura mundial. E muito bom. Essa edição aqui do Clube de Literatura Clássica é muito bonita e tem muitas notas de rodapé. Muitas notas mesmo. Então, assim, muito bom. E eu nem falei, né, o que acontece aqui na trilogia de Copenhague. Basicamente, é uma obra bastante autobiográfica da Tove Ditlevsen, nossa. Uma obra bastante autobiográfica, dividida em 3 partes, né? Infância, juventude e dependência. Então, a Patti Smith até falou que é uma escrita monumental, né? Uma escritora monumental. E aqui a gente vai encontrar, basicamente, a história dela, né? Eu não tenho certeza se é 100% verídico que tá aqui, ou se ela dá uma romanceada, né? Se é uma autoficção, né? Ou se é realmente, de fato, né? Uma autobiografia. Mas tenho gostado muito, 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 muito. O próximo que eu também estou lendo, A Pássaro de Tartaruga, tem um tempinho que eu não toco nele, inclusive. É Confissões de Santo Agostinho, que eu tô lendo com o meu namorado. Assim, lendo entre aspas, né? Que a gente se liga pra ler esse livro de vez em quando. Mas eu já tô gostando muito disso aqui. Santo Agostinho, assim, é um amigo do céu pra mim, sabe? E não tem muito o que dizer, são realmente as confissões de Santo Agostinho. Ele nesse processo de conversão ao cristianismo, ele mostrando todas essas dúvidas que ele tem. Todos os questionamentos, todas as gratidões que ele tem a Deus também, essa coisa de tipo, nossa, eu sou um pecador tão miserável, como que eu fui salvo, assim, como que a graça de Deus me encontrou, sabe? Logo eu, tão miserável, então, muito, muito bom. E outro que eu também estou lendo, que eu leio de vez em quando também, tipo assim, a cada 2, 3 dias eu leio um poema, é o Poemas Completos de Alberto Caeiro, do Pessoa, né? É um heteronômio, no caso do Pessoa, o Alberto Caeiro. E eu estou gostando bastante. Eu já tinha lido alguns poemas deste aqui para minha matéria de literatura portuguesa do semestre retrasado, né? Primeiro semestre de 2025. E Alberto Caeiro é o nosso querido poeta bucólico, né? Uma maravilha de ler. E outro que eu estou lendo, para finalizar, faltando só um, na verdade, é Filosofia em 7 Sentenças, uma pequena introdução a um vasto tópico do Douglas Ruffus, este livro aqui. Que, como o próprio nome já fala, são realmente 7 frases de algum filósofo que ele vai usar para poder nortear a respeito da filosofia que aquele filósofo produzia. Então, por exemplo, né, nós tivemos o Protágoras no primeiro capítulo, que fala o homem é a medida de todas as coisas, e ele vai dissertar sobre se o homem realmente é a medida de todas as coisas, e também um pouco de quão perigoso é achar que os seres humanos detêm totalmente, individualmente, né, no caso, a moralidade do coletivo. Então, ele até cita um exemplo muito legal que ele falava de uma frase que o Ted Bundy falava para os alunos, só que ele não dizia quem proferiu aquela frase. E os alunos concordavam com aquilo. E aí depois que era revelado quem disse e por que ele dizia aquilo, que ele usava uma coisa razoavelmente ok para poder justificar os crimes que ele cometia. Então, assim, é muito legal. E eu tô agora no capítulo que fala sobre Sócrates. A frase em questão, a sentença em questão, a vida não examinada não vale a pena ser vivida. Então, assim,
Estou gostando muito. É muito legal pra quem é iniciante da filosofia, sabe? Muito, muito legal. E o outro que eu tô lendo é O Fantasma da Ópera, do Gaston Leroux. Eu estou lendo no Kindle, vou deixar a foto aí na tela. E eu só li um pouquinho do primeiro capítulo, mas eu já gostei muito da ambientação, né? Essa França do século XVIII, XIX, se não me engano, né? E como que é baseado, né, em fatos reais, né? Essa questão do lustre que cai e também do próprio Fantasma da Ópera, que aparentemente era uma lenda ali, né? Que já permeava sobre uma figura ali nesse teatro, dessa ópera. Mas como eu tô bem no comecinho, não tem muito o que dizer. Eu acho que de atualizações é isso. E eu tô num ritmo bem lento de leituras, inclusive, esse semestre. Essa é uma coisa que eu estava pensando com uma certa frequência, porque estamos agora no dia 25 de fevereiro e eu só finalizei 20, só finalizei 4 livros e estou com alguns bons livros em andamento, como vocês viram aqui. Mas se fosse no passado, já estaria no 10º livro, talvez, né? Ou anos anteriores, eu estaria no 20º livro nessa altura do campeonato. Mas eu sinto que, assim, ao passar dos anos, com mais responsabilidades, né? Trabalho, faculdade e outras questões, e também adquirindo um gosto por uma literatura que às vezes é mais densa, que merece mais atenção, mais carinho na hora de ler, entender, eu sinto que o meu ritmo de leitura vai diminuindo, né? Isso por um tempo me perturbou um pouco, né? Tipo assim, problemas que se você sair da internet não vão fazer sentido, né? Porque, querendo ou não, 4 livros já é maior do que a média do brasileiro médio, né? Então, assim, mas mesmo assim, fica aquela sensação, né? De, nossa, eu poderia estar lendo mais coisas. Quantas coisas tem no mundo pra eu ler? Eu não li ainda. Meu Deus, a minha estante tá abarrotada de coisa que eu não li. Não sei se faz sentido pra vocês. Mas, realmente eu também não estou fazendo uma coisa que eu fazia às vezes, que era deixar de fazer muita coisa que eu gosto, além da leitura, que assim, é a coisa que eu mais gosto de fazer, mas eu deixava de fazer algumas coisas, como descansar, ou sair, ou aproveitar, sei lá, ver um vídeo legal na internet. Eu deixava de fazer isso pra ler. O que é muito válido, porque se você quer ler muitos livros, né, etc., você tem que abdicar de certas coisas. E também o cansaço bateu forte nesse início do ano, com a volta do trabalho, assim, depois das férias. E eu fiquei meio balançada ainda, tentando regular minha rotina. O sono nem tanto, né? Mas a minha rotina mesmo. E, enfim. Agora na quaresma, né? Estando sem Instagram, inclusive, eu sinto que meu tempo está mais valioso pra mim e com mais espaços ali, mais lacunas pra eu preencher usando o tempo da leitura que eu usaria, talvez, pra entrar no Instagram, ficar rolando feed, talvez, né? Isso também me atrapalhou muito. Mas eu acho que é isso que eu tinha pra conversar com vocês. Foi um vídeo, um vlog, a maior parte dele sem ter nada escrito. Sem ter nada escrito, sem ter nada narrado, na verdade, sem ter nada dito. Né? A maior parte escrito mesmo. Eu não tenho certeza ainda como vai ficar, porque eu vou editar e vou ver se eu vou narrar alguma coisa ou não. Mas caso eu não tenha narrado, tive essa conversinha com vocês, né? Agora são 8h45 de uma quarta-feira. Estou bem cansada. Mas, enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se quiserem saber mais sobre algum livro específico, quiserem ver resenha aqui ou no Instagram, é só falar aqui nos comentários. Também falar a parte mais legal do vlog, talvez. E se você viu até aqui, comenta um coraçãozinho marrom ou uma abóbora. Qualquer coisa, comenta qualquer coisa, porque isso ajuda muito no engajamento do canal. Ainda mais que eu sempre fico nesses hiatos, né? E aí o meu engajamento, que já não é tão bom, cai mais ainda. Mas é isso. Se vocês quiserem também o vlog de volta às aulas, mostrando também meus materiais pra faculdade, só falar também. Então é isso. Um beijo, boas leituras pra vocês. Fiquem com Deus e tchau!